Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Digão para mais uma aula aí de gramática e espero que vocês estejam bem, né? Dentro do possível, né? Dos limites da quarentena, como a gente tem chamado aí. Espero que tudo esteja bem na sua casa, que todo mundo esteja com saúde, né? Que isso é o que mais importa neste momento, né? Peço a todos aí que tenham bastante consciência, né? Bastante paciência, já que os números aí das pessoas infectadas com Covid têm aumentado muito, né? A gente tem visto aí os hospitais colapsando, os hospitais aqui de Maringá já avisando que não tem mais espaço, né, para atender as pessoas. Então, assim, vamos tomar, né, os cuidados necessários, usar o álcool gel, sair o mínimo possível, usar a máscara, beleza? Para que isso passe, né, e que a gente possa ter uma vida normal aí em breve, certo? Belezinha? Então é isso, meus queridos. Feito esse pedido aí para vocês, que eu sei que vocês sabem, vocês são muito inteligentes e sabem de tudo isso. Então vamos para a aula, beleza? Galera, nós vamos falar um pouquinho. A gente estava falando sobre a colocação dos pronomes, certo? Se coloca antes é próclise, se coloca depois é ênclise, no meio é mesóclise. Mas faltaram fazer esses exercícios, então a gente vai voltar um pouquinho, tá? Ele tem um pouquinho de interpretação de texto, mas ainda fala um pouquinho sobre o plural dos substantivos compostos. Ok? Então vamos voltar aí para fazer. Pega a sua apostila, sai dessa cama, larga esse celular. Não é para ficar assim no celular, não. É para pegar a apostila e ir lá anotar as respostas, né? Marcar, fazer suas anotações aí, ler o texto, acompanhar tudo bonitinho, para que, de fato, você faça jus a esse aprendizado. Ok? Então vamos prestar atenção, vamos sentar num lugar de boa aí para usar a apostila. Beleza? Galera, página 58, a gente vai até 62. Falar um pouquinho sobre esses substantivos compostos. O que são substantivos compostos, digam? São aqueles que têm mais de uma palavrinha, tipo guarda-roupa, tipo arco-íris, né? São mais de uma palavra formando outra palavra, ok? Então, isso é um substantivo composto. E aí, quando a gente vai passar para o plural, às vezes é só o último que vai para o plural, só a primeira palavra que vai, nenhuma das duas. Hoje a gente vai ver alguns casos especiais, tá? Alguns casos que são diferentes aí. Em português tudo é assim, né? Tem um monte de regra e depois tem aqueles que fogem à regra, certo? Então vamos lá. Então começa assim, né? Ainda sobre o plural, né? Ainda o plural de substantivos compostos. Leia o seguinte texto. A poesia gosta mesmo é de coisas simples. A Adélia Prado é especialista em fazer poesias com insignificâncias. Quiabos, chifre de veado, ora pronobis, tanajuras, galinhas, ovos, são todos entidades de seus poemas. Por que é que os poetas são assim tão ligados a insignificâncias? Porque é com insignificâncias que se faz a vida, certo? Esse é o texto do Rubem Alves lá, mais Badulax. Beleza. Vamos pegar essa palavra que é composta aí, né? Ora pronobis. Talvez você não saiba o que é ora pronobis. Trata-se de uma plantinha que em algumas regiões do Brasil se come refogada com cebola e carne, especialmente de porco, né? Agora, dê uma atenção especial às palavras que determinaram essa palavra, certo? A moça cozinhava o ora pronobis. A moça cozinhava os ora pronobis. Como se constituiu o plural nesse caso? Galera, como é que foi feito o plural? Tá igual, digão. Ora pronobis, o, aí depois os, ora pronobis do mesmo jeito. Não mudou nada. Hum, por que isso, digão? Né? Então, olha lá, o plural foi marcado. Como é que se constituiu o plural? Foi marcado apenas pelo artigo, não havendo modificação na forma de grafar o substantivo. Gente, por que será que ora pronobis não tem plural marcado em nenhuma das palavras? Primeiro que esse ora aí vem de orar, do verbo orar. A gente coloca S quando a gente coloca um verbo no plural, tipo horas? Não, né? Pro aí seria o para o, né? A contração da preposição. A gente coloca S em preposição? Tipo, para, tem o paras? Não, tem o para as, né? A gente não coloca S, não coloca plural na preposição. E nobis termina em S. É igual aquelas palavras que terminam em S, tipo lápis, tipo ônibus. Quando está no plural, a gente não coloca outro S, ok? Então, sozinhas, nenhuma dessas palavras tem o plural marcado com S, nem o ora, nem o pro, nem o nobis. Consequentemente, na hora de fazer o plural dessa palavra, a gente só coloca o plural no artigo que veio antes, a gente troca o por os, só isso, tá? Porque essas palavrinhas sozinhas não tem plural quando estão sozinhas, beleza? É por isso, tá, gente? Ok. Um sinônimo de ora pronobis é língua de vaca.
É o outro nome. Essa plantinha parece uma linguinha, assim. Ela dá, inclusive, no mato, assim, que tem gente que nem acha que é de comer, né? Porque ela dá, tipo, dá na estrada, assim. É um matinho facinho de crescer. E é super cheio de proteína. Então, é bom para a saúde, mas as pessoas nem acham que é mato mesmo, nem comem. Como que é o plural nesse caso? Justifique. Galera, neste caso aí, o plural de língua de vaca é línguas de vaca. Por quê? Porque língua é uma palavra que é um substantivo, certo? E ela vai para o plural. E o de vaca aí seria o tipo de línguas, digamos assim, o tipo de planta nesse caso, certo? Então, o que aumenta é o número de línguas de vaca, né? Vai aumentando o número de plantinhas. Todas elas são de vaca, em tese, né? Pelo nome, ok? Porque parece uma língua de vaca, em tese, ok? Então, nesse caso aí, nós temos aquela formação de palavras compostas com preposição no meio, que é o de, né? A de com para em, lembra das preposições? Quando a gente tem a construção de uma nova palavra com preposição no meio, só a primeira vai para o plural, tá? Só o primeiro elemento que vai para o plural, que é esse caso aí fica línguas de vaca, ok? Beleza. Lembra que o prof falou que tem algumas coisas que são diferentonas, assim, algumas regras diferentonas? Então, olhem aí essas 3 regras que aparecem na apostila, que são, na verdade, casos especiais, digamos assim, né? Olha lá, o plural dos substantivos derivados por prefixação, quando é acrescentado aí um prefixo antes, né? Há substantivos derivados com acréscimo de prefixos ligados por hífen, em que só o segundo elemento vai para o plural. Então, são alguns casos aí, tipo super-herói, só o final que vai para o plural, você não fala supers, heróis, né? Vice-presidente também, só o último vai para o plural. Recém-nascido, só o último vai para o plural. Ex-namorados, né? Só o lá vai para o plural, só o final. O que acontece? Como a formação dessa palavra composta é formada por um prefixo mais uma palavra, aí só a palavra que vai para o plural, porque prefixo não tem plural. Exes, recéns. Recéns até tem, mas não é o caso. Dentro da palavra composta não dá, tá? Ok? Se a palavra for composta por um prefixo mais uma outra palavra, é só essa palavra da frente que vai para o plural. Ok. Substantivos compostos cujos plurais merecem destaque, né? Olha os diferentes aí. Quando o segundo elemento dá a ideia de finalidade, semelhança ou limita o primeiro, só o primeiro elemento que vai para o plural, né? É aquilo que o prof fala. A palavra da frente é o tipo de coisa. O que aumenta é a palavra que veio antes. Então, por exemplo, a escola modelo. Se eu tiver várias escolas, todas elas são modelo, né? É o tipo de escola, mas o que aumenta é o número de escola, certo? Por isso que fica escolas modelo. O auxílio natalidade. Eu posso dar vários auxílios para as pessoas, todos eles são por conta da natalidade, né? Então, o que aumenta é o número de auxílios, certo? Oferecidos. Por isso que só o primeiro vai para o plural. Banana maçã. Maçã é o tipo de banana nesse caso, que é aquela banana pequenininha. Então, o que aumenta é o número de bananas, que são do tipo maçã. Então, só bananas vai para o plural, tá? E assim por diante, ok? Atualmente, galera, aceitam-se 2 formas, né? Escolas modelo e escolas modelos, né? Bananas maçãs. Hoje em dia já se aceita o outro jeito. Não é o mais comum, não seria o mais correto dentro da gramática, mas é possível falar assim, tá? Muita gente já aceita e muitos gramáticos mais novos também já aceitam, ok? E casos especiais aí, que são aquelas palavras que quando você coloca no plural, não se modifica, né? Então, tem algumas aí, ó, os topa tudo, o salva-vidas, os salva-vidas, né? O faz de conta, os faz de conta, não fazes de contas, né? O arco-íris, os arco-íris, né? Quando termina em S, não vai para o plural. O louva-a-Deus, os louva-a-Deus. O diz que diz, os diz que diz. O paraquedas, os paraquedas. O para-raio, os para-raios. Então, tem alguns casos aí que só muda o artigo, né? Igual lá o ora pronomes. Não muda na palavra nada quando vai para o plural. É só o artigo que mostra isso para gente. Beleza? Temos alguns casos aí. E chegamos ao texto do Pintinho, certo? Galera, aqui na minha imagem, ela tá meio cortadinha, porque estava assim no site, tá? Mas vocês têm a apostila aí, então acompanhem a leitura, né, pela apostila de vocês, que é mais fácil para vocês. Porque cortou um pedacinho aqui, ó, perto do pintinho aqui, ó. Tá? Cortou o finalzinho das palavras ali. Mas não faz diferença, porque vocês vão ler aí na apostila, certo? Então, vamos ler o texto para responder as questões aí.
Olha lá, o pintinho. Foi talvez de um filme de Walt Disney que nasceu a moda de enfeitar com pintinhos vivos as mesas de aniversário infantil. Era uma excelente ideia no mundo ideal do desenho animado. Conduzida para o mundo concreto dos apartamentos, também alcançou o êxito absoluto. Muitos garotos e garotas jamais tinham visto um pinto de verdade e queriam comê-lo, assim como estava, imaginando ser uma espécie de doce mecânico mais saboroso. Houve que contê-los e ensinar-lhes noções urgentes de biologia. As senhoras e moças deliciaram-se com a surpresa e gula dos meninos, e foram unânimes em achar os pintos uns amorecos. Mas estes, encurralados num canto da mesa, entre flores que não lhe diziam nada ao paladar, e atarantados por aquele que, num rumor festivo e suspeito, deviam sentir-se absolutamente desgraçados. Galera, você acha que enfeitar a mesa com pintinho vivo? Você acha que a criança que nunca tinha visto um pintinho antes vai saber que aquilo ali é um bichinho vivo? E que não é para ela sair mordendo, né? Que não é um docinho, um docinho que se mexe. Ai, imagina a criança. Ai, meu Deus. Quero nem imaginar. Olha lá, continuando o texto aí. Como a celebração do aniversário terminasse e ninguém sabia o que fazer com os pintos, pareceu à dona da casa que seria gentil e cômodo oferecer um para cada criança, transferindo assim às mães o problema do destino a dar-lhes. O único inconveniente da solução é que havia mais guris do que pintos. E não foi simples convencer aos contemplados que aquilo era brincadeira para guris ainda bobinhos e que mocinhas e rapazinhos de nível mental superior não se preocupam com essas frioleiras. Os pintos, em consequência, espalharam-se pela cidade, cada qual com seu infortúnio e seu proprietário exultante. O interesse das primeiras horas continuava a revestir-se de feição ameaçadora para a integridade física dos recém-nascidos, se é que pinto produzido em incubadora realmente nasce, né? Um deles foi parar num apartamento refrigerado, aposto a um canto da copa, sobre uma caixinha de papelão forrada de flanela. Semeou-se em redor ao farelinho mó cheiroso que o gerente do armazém recomendara como alimento substituível para pintos tenros, e que o pai leu na enciclopédia devia ser, teoricamente, farinha de baleia. A ideia da baleia alimentando o pinto encheu o garoto de assombro, e pela primeira vez o mundo lhe pareceu como um sistema. Como se não bastasse enfeitar a mesa de pintinho, no final da festa resolveu dar um pintinho para cada criança. Esse menino aí quis cuidar do bichinho, né? Colocou ele num cantinho lá, quis dar alimentação para ele, né? Enfim. Só que aí ele começou a entender que o bichinho estava comendo uma farinha que era feita de um outro animal. E aí ele começou a entender as coisas, né? Tipo, esse sistema de comer animais. Beleza. O pinto sentia um frio horroroso, mas desprezava a flanela. E a todo instante se descobria tentando fugir. Procurava algo que ele mesmo não sabia se era calor da galinha ou da criadeira. A falta de experiência dirigiu seus passarinhos na direção das saias que circulavam pela copa. As saias nada podiam fazer por ele, senão recolocá-lo em seu ninho, mas o pinto procurava sempre e piava. O garoto queria carregá-lo, inventava comidas que talvez interessassem aquele paladar e informação. Não, senhor, explicou a mãe. Não se pode pegar, não se pode brincar, não se pode dar nada, a não ser farelo e água. Nem carinho. Meu amor, carinho de gente é perigoso para bicho pequeno, né? Para bicho pequeno. Mas o pinto, mesmo sem saber, estava querendo era um palmo sujo de terra, né? Com insetos, plantas comestíveis, o raio de sol batendo na poça d'água caída do céu, e a companhia à sua altura e feição, numa casa assim tão bonita e confortável, esses bens não existiam, e piava, né? A situação começou a preocupar a dona da casa, que telefonou à amiga doadora do pinto. O que fazer com ele? Perguntou, né? Tipo, você deu o pinto para trazer para casa e agora? O que eu faço com esse pintinho, né? Querida, procure criá-lo com paciência. No fim de 3 meses, bote na panela antes que vire galo. É o jeito. Não virou galo, nem caiu na panela. No fim de 3 dias, piando sempre sentindo frio, o pinto morreu. Foi sua primeira e única manifestação de vida propriamente dita. O menino queria guardá-lo consigo, supondo que, inanimado, o pinto se transformara em brinquedo manuseável. Foi chamado para dentro e, quando voltou, o corpinho havia desaparecido na lixeira. Acho que foi traumático para essa criança, né? Acho que foi bem traumático. Assim. Enfim. Galera, olha lá.
o texto, ele trata da banalização da vida dos pintinhos, né? E também de uma vivência que faz parte da vida de todos nós, que é a de perda, né? Como você acha que o menino se sentiu ao voltar e ver que o pintinho não estava mais onde ele o havia deixado? Como é que se sente, hein, galera, quando você se apega a alguma coisa, principalmente quem gosta de bichinho, né? E aí esse bichinho não tá mais, por algum motivo que seja. Esse menino deve ter ficado bem desesperado. Apesar de ele não saber como lidar com o pintinho, porque não é um bichinho para ter em casa, assim, né? Você não pega um pintinho para cuidar em casa, ele não é assim que ele vive, né? Ele vive lá no meio do terreiro, com a mãe dele, com os amiguinhos dele, certo? Comendo a plantinha lá, o milhozinho e tal. O que que acontece? Esse menino aí, tadinho, ele se apegou, que seja como brinquedo, que seja, ele gostava daquilo, né? Então, provavelmente, ele se sentiu bem mal ao voltar ali e ver que tacaram no lixo, né, o pintinho morto. Lógico, né, gente? Morto não era bom que a criança brincasse, né? Mas, enfim, deve ter sido bem aterrorizante, né? 2. Na opinião do narrador, como se poderia classificar a atitude de colocar pintinhos vivos para enfeitar mesas de aniversário e distribuí-las aos convidados no final da festa, né? Galera, é lógico que ele não falou nem delicado nem cuidadoso, né? Ele falou inconsequente, né? Um pensamento totalmente equivocado, nada a ver, né? Tipo, pensar numa coisa dessa já seria um absurdo, né? Fazer, então, colocar em prática é pior ainda, né? Então, totalmente inconsequente. 3. Relendo a seguinte passagem do texto, observamos o plural de um substantivo composto. Veja, investir-se de feição ameaçadora para a integridade física dos recém-nascidos. Explique de que modo foi construído o plural, né, desse substantivo. Então, recém-nascidos, como que foi construído o plural dele? Né? A gente simplesmente flexionou o segundo elemento, né, porque o primeiro é um prefixo, ou seja, é uma palavra invariável. Galera, então, toda vez que você tem a formação de uma palavra composta, né, o primeiro elemento dela é um prefixo, só o segundo elemento que vai para o plural, só o último elemento ali que vai para o plural, certo? O prefixo, como ele é uma palavra invariável, a gente não muda, né? A gente não coloca no plural, ok? Então, só o segundo elemento que vai para o plural, é só você escrever isso aí. Somente, né, o plural do segundo elemento, que é um substantivo, não, no caso é um adjetivo, somente o segundo elemento do substantivo recebe o plural, tá? Porque os prefixos não vão para o plural. Ok? Beleza? Próximo. 4. A crônica foi escrita há algumas décadas. Você acha que hoje distribuir pintinhos em festa de aniversário seria considerado uma atitude saudável? A resposta é pessoal, gente, mas você acha que seria uma coisa legal? Você acha que fazer uma festinha de criança, colocar um monte de pintinho vivo na festa e depois deixar cada um levar para casa seria uma coisa bacana? Provavelmente não, né, gente? Hoje em dia todo mundo tem muito mais consciência, né, sobre os direitos dos animais. Quer dizer, não tem tanta consciência assim, mas já tem mais, né? E a preservação, em tese, aumentou nas últimas décadas. Em tese, né, gente? De alguns bichinhos, pelo menos, né? De pintinhos eu acho que as pessoas não iriam fazer isso numa festa hoje em dia, porque ela seria, tipo, presa, né? Se alguém descobrisse, enfim. Acho que não. Mas, enfim, provavelmente não, né? Provavelmente você não acha que seria uma atitude saudável. Assim esperamos, né? E aí chegamos ao simulando, né? Que é a última questãozinha aí para a gente trabalhar, certo? Que é da PUC de São Paulo. E olha lá, indique a alternativa correta no que se refere ao plural dos substantivos compostos. Então, nós temos aí casa grande, flor de Cuba, arco-íris e beija-flor. Temos 4 palavras compostas aí. Qual que seria, né, a correta? Já está ali que é a E, né? Já está ali que é a E. Por que será que é, Digão? Olha lá, casa grande, casa grande. Nesse caso, tanto casa quanto grande, casa que é um substantivo e grande que é um adjetivo,
Quando essas palavras estão sozinhas, elas vão para o plural. Existem as casas, existem os grandes feitos, por exemplo. Então, quando elas estão juntas, as duas ficam no plural, tanto casas quanto grandes, certo? Flores de Cuba. Só lembrando, quando você tem uma palavra composta e no meio dessa palavra tem um D ou um A, tem uma preposição, a D com um parém ali no meio, tem um D ali no meio, só a primeira que vai para o plural. Então, fica flores de que tipo? De Cuba, ok? Arco-íris. A gente viu lá naqueles que tem casos específicos lá que não vão para o plural, né? Que nenhuma das duas palavras vão para o plural. Só o que muda é o artigo, né? Que é esse caso aí. Arco-íris, principalmente, galera, essas palavras que terminam em S, tá? Essas palavras que terminam em S, a gente não tem como colocar outro S ali, né? E a gente só muda o artigo nesse caso, então. E beija-flores, por que só o segundo que vai para o plural, né? Porque beija é um verbo, e o verbo a gente não coloca S para marcar plural, né? Flores é um substantivo, aí sim tem plural com S. Então, você tem de pensar assim, quando a palavra sozinha, ela tem plural? Se tiver, então, quando ela está junta numa outra palavra composta aí, ela vai ter também. Beleza? Certo? Bom, pessoal, por hoje era isso. O prof queria terminar essas atividades com vocês aí. Estamos quase acabando a apostila, quase acabando o ano, né, galera? Estamos chegando ao final aí. Força, foco aí que a gente vai terminar bem, beleza? E se Deus quiser, tudo vai melhorar. Beleza, gente? Qualquer coisa é só chamar o prof, se tiver alguma dúvida aí, tá? E é isso aí. Um abraço para todo mundo, boa semana, fiquem bem. Tchau, tchau.